Oi, Gracinha. Olha, eu sou a professora aqui outra vez para lhe desejar um bom dia. Vamos ler aqui esse textinho que eu coloquei como uma meditação. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos buscar o Senhor Jesus em oração? Querido Pai, muito obrigada por mais esta manhã de aula em tua companhia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem concedido até aqui. Estamos numa semana do Calvário, ou seja, a Semana Santa. E queremos aqui, Senhor, agradecer pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigada por nos dar a oportunidade de termos uma vida eterna. Te peço que abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Vamos iniciar a aula de hoje abrindo a apostila 1 nas páginas 38 até a 40. Vamos lá. Na página 38, nós temos como tema as cores da natureza. E aí nós temos um texto que é para ser lido. Então, eu quero que você acompanhe a leitura deste texto, porque mediante ela você irá compreender o que irá fazer na página do por dentro do texto. Você já viu um arco-íris? Quando ele aparece? Eu creio que todos nós já vimos um arco-íris, não é? O título do texto está falando assim: Arco-íris tem mapa? Nós sabemos que o arco-íris, ele representa uma aliança que Deus fez com Noé lá no passado, na época do dilúvio, quando a família de Noé foi salva e que desceram da arca, Deus fez uma aliança com eles. E nesta aliança, Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água. E todas as vezes que o arco-íris aparece no céu, é Deus renovando a aliança que ele fez com Noé e também conosco. Iniciando a leitura do texto agora. Um dia ainda entro num arco-íris. Quando eu era bem pequena, achava que era fácil. Só ia andando para o princípio dele. Igual a gente entra em casa, em carro, em avião, só abrir a porta e entrar, com escada ou sem escada. Depois fui crescendo e vendo que não era bem assim. Para começar, parece que arco-íris não tem porta, nem janela, só cor. Minha mãe disse que as cores dele são 7, mas eu acho que é muito, muito mais que isso. A gente não vê onde começa uma cor e acaba a outra. É tudo misturado, igual feijão com arroz, um em cima do outro no prato. Até o gosto fica um só. Chuva e sol também. No céu, os dois juntos viram uma coisa só. Toda vez que começa a chover, meu irmão me chama. Se não é tempestade nem chuva fria, a gente vai para o terreiro e fica lá. A roupa molhada colando no corpo, o rosto ensopado, escorrendo água igual chuveiro. Escorrendo igual chuveiro. Os dedos encharcados, murchando nas pontas, parecendo velhos. Vamos virar agora para a página 39 para continuar a leitura. Minha avó tem os dedos assim, a Pituca também. Outro dia, ela estava varrendo o terreiro porque ia chegar a visita e eu reparei. Pituca, posso te perguntar uma coisa? E isso é pergunta, menina? Pode perguntar tudo. Comigo é assim. Todo mundo sabe. Pode perguntar. Falar tudo, contar tudo. Por que é que seu dedo é assim? Assim como? Meio torto? Não, assim esquisito, igual de minha avó. Ela riu muito antes de responder. Ah, menina, isso é velhice. Não sabia, não? A gente vai vivendo, vivendo e um dia descobre que já viveu quase tudo. É nesse dia que o dedo fica assim? Ela continuou rindo,
varrendo, enxotando as galinhas e não me respondeu. Com certeza não sabia a resposta. Eu sei a resposta das coisas quando chove. Primeiro é o barulho dos pingos no telhado, na escada da cozinha, no terreiro. Depois começa um cheiro de terra molhada, de planta, de raiz, tudo misturado, tudo igual às cores do arco-íris, e o arroz com feijão no prato esmaltado. No Trocando Ideias, nós temos duas perguntinhas. Número 1. Qual é o assunto da conversa dos personagens? De que eles estão falando no texto? Pergunta 2. Qual parte do texto chamou mais sua atenção? E por quê? Você vai responder aí qual parte do texto chamou mais a sua atenção e por quê. Você pode, se tiver um espacinho aí no livro, você pode responder no livro mesmo, ou você pode colocar no seu caderno de português ou numa folha à parte essas respostas, tá? Agora nós vamos passar para a página 40, que é o por dentro do texto. Aqui é onde você vai responder as perguntas referentes ao texto que nós lemos. Pergunta número 1. Escreva nos bloquinhos os elementos que organizaram essa narrativa. O que é narrativa, professora? Narrativa é um tipo de gênero textual. Esse gênero textual ele é identificado quando existe alguém contando a história, ou seja, quando tem um narrador. Então, esse texto ele tinha alguém narrando a história. Por isso, ele é chamado de narrativa. É um gênero textual chamado de narrativa. Vamos lá. O primeiro bloquinho está falando sobre os personagens. Você vai colocar quem são os personagens do texto. Aí nós temos no segundo bloquinho, que é o amarelo, está perguntando o lugar. O lugar onde está acontecendo a narrativa. O terceiro bloquinho, é o desfecho. Não, na verdade, vamos passar para o lado, né? Esse vai ficar no fim. Vamos passar para o lado. Vamos falar do tempo. Você vai colocar em que tempo está acontecendo. Se é dia, se é noite, se é tarde. Então, você vai colocar o tempo aí. Temos um problema também. Qual é o problema que está acontecendo no texto? Né? Você vai pensar aí o que é. As cores do arco-íris, a roupa molhada. Você vai ler com calma depois de novo o texto e vai colocar qual é o problema que está acontecendo. E o desfecho, que é o final da narrativa. Você vai colocar aí alguns elementos, escrever alguns elementos que organizam a narrativa. Né? Então, qual é o desfecho? Qual é o fim da história? Na questão 2 está falando assim, narrador é a voz que fala na história. Assinale quem é o narrador desse texto. Então, o narrador desse texto é quem? A menina, na letra A, B, o menino, C, a avó ou D, o homem. Agora, escreva frase ou palavras do texto que comprovam a sua opinião. Então, você vai procurar lá no texto frases ou palavras que comprovam a sua opinião. A opinião de quê? De quem é o narrador da história. Se é a menina, se é o menino, se é a avó, se é o homem. Então, lá no texto tem frases ou palavras que identificam a resposta de quem é o narrador do texto. Aí você vai escrever nas linhas. E a questão 3 está falando quem é Pituca no texto. Então, você vai dizer aqui quem é a Pituca com quem a menina está conversando no texto. E aí? Conseguiu compreender as explicações da professora? Eu espero que sim. Se não, nós teremos um outro momento para tirarmos as nossas dúvidas. Aguardo vocês aqui amanhã no mesmo horário para juntos realizarmos as nossas tarefas. Combinado? Então, até amanhã e um grande beijo repleto de saudades.